E fazendo uma pergunta aí que muita gente acaba me perguntando, ninguém fez a pergunta especificamente ali no que eu pedi para eles perguntarem, mas é uma Uhum. dúvida aí que muita gente tem que como se parecia os primeiros dinossauros, né? Eles eram animais carnívoros, herbívoros, eram bípedes, quadrúpedes, eram onívoros. Como que seria mais ou menos assim os primeiros dinossauros? Eu acho que para responder essa pergunta, talvez seja melhor a gente ver um, Uhum, um animal bem próximo dos dinossauros, mas que não é um dinossauro, né? Porque, como eu falei, quando a gente já vai falar de dinossauros, eles já são super diferentes entre eles, né? Então, uhum, se a gente voltar um passo atrás, digamos assim, a gente vai estar falando de um animalzinho chamado Lagosuchus, que é ali do uhum, Triássico da Argentina, né? Ele é do início do Carniano, então ele tem cerca de 236 milhões de anos, mais ou menos. É, o Lagosuchus, ele é um animal bem interessante porque ele é bem pequeno, né? Ele uhum, tem pernas bem compridas, assim, e até braços bem compridos, então ele provavelmente era um animal bípede com alguma capacidade ali de se locomover quadrúpede também, ou de pelo menos, sei lá, ficar quadrúpede durante a alimentação, alguma coisa assim. uhum, Ele era provavelmente um animal carnívoro, mas não necessariamente um animal hipercarnívoro, né? Até porque ele era pequeno, assim, então ele provavelmente era um animal insetívoro ou que se alimentava de pequenos vertebrados. A dentição dele também mostra que ele talvez, né, pudesse se alimentar de algum outro tipo de talvez matéria vegetal, alguma coisa assim, mas primariamente uhum, seria um animal, né, mais faunívoro, como a gente chama, né, quando se alimenta de insetos e de pequenos vertebrados também. E, como eu falei, ele é um animal bem pequenininho, assim. Então, o uhum, Lagosuchus, né, o comprimento dele seria de mais ou menos uns 30, 40 centímetros, assim, dependendo do exemplar que tu estiver avaliando, assim, era um animal bem pequeno. Quando a gente dá o passo, então, enfim, aos dinossauros, no Carniano ali, no início do Triássico Superior, digamos assim, a gente já vai ter várias linhagens de dinossauros convivendo e então, se a gente pegar, por exemplo, né, a linhagem mais abundante que a gente tem, que são os sauropodomorfos, então são aqueles dinossauros relacionados àqueles de pescoço bem comprido, né? Só que nessa época eles eram uhum, todos pequenos e faunívoros também, assim, parecidos com o Lagosuchus, só que já com um tamanho corpóreo maior, então variando aí de 1 metro até 1,5 metro de comprimento, né? Animais pequenos e bípedes. Ah, no uhum, lado dos terópodes, a gente não tem registros de terópodes inequívocos para o carniano, mas se a gente avaliar os animais que são, talvez, né, terópodes dessa mesma idade, eles seriam bem parecidos com os sauropodomorfos, então pequenos também, bípedes, faunívoros, né? Até porque os terópodes eles são o grupo de dinossauro que concentra praticamente todas as formas carnívoras e faunívoras, né, dos dinossauros em si. uhum, No lado dos ornitiscos, então, a gente tem aquela confusão. O uhum, Pisanossauros, ele provavelmente já era um animal mais pro lado da herbivoria do que da faunivoria, né, ou da carnivoria. A gente não tem muitos detalhes a respeito da alimentação dele, né, ele é um fóssil bem mal preservado, assim, então não dá para saber exatamente, né, isso levando em consideração que ele seria, né, um ornitísco de fato. Se a gente for pegar outros ornitísticos basais, digamos assim, mas que daí já seriam lá do Jurássico, né? Eles seriam herbívoros também, a maior parte, né? Alguns, por exemplo, os heterodontosauros, né, poderiam até ter alguma variação ali na alimentação, mas primariamente também seriam animais herbívoros. Então a gente teria, uhum, do lado de ornitisco, animais que seriam praticamente completamente herbívoros, e pro lado dos saurísticos a gente teria animais faunívoros e que, no caso dos sauropodomorfos, depois evoluem para animais herbívoros, né? Quando a gente uhum, avalia, então, isso, quando a gente faz estudos para tentar descobrir, né, qual que era a alimentação ancestral de dinossauro, a gente acaba, né, chegando à conclusão de que provavelmente era a faunivoria, né, ou carnivoria, porque a gente tem o Lagosuchus, como eu comentei, né, ele é um animal bem próximo dos dinossauros, ele era faunívoro, a gente tem sauríscos ali que são primariamente faunívoros, e só do lado dos ornitísticos, então, né, teria evoluído essa herbivoria tão cedo assim. Então é mais parcimonioso, digamos, né? A gente teria menos passos, requereria menos passos evolutivos, e a gente seguir a hipótese de que
ancestralmente os dinossauros eles eram faunívoros e que posteriormente, né, as linhagens, os ornitísticos, os sauropodomorfos Uhum. e depois alguns terópodes acabaram adquirindo herbivoria. Quando a gente coloca os telessaurídeos no meio disso, a gente teria, né, o primeiro telessaurídeo ali, o mais basal, digamos assim, seria o Levissucus, da Argentina também, e ele é um animal completamente carnívoro, não tem como, não tem discussão, assim, os dentes dele são bem afiados, serrilhados, e recurvados para trás, assim, e isso só favorece, né, essa hipótese de que os primeiros dinossauros seriam carnívoros. E a partir do Uhum. Levissucus, né, seguindo essa hipótese, a gente vê a transição gradual da dentição de um animal totalmente faunívoro para animais herbívoros, né, que são os ornitísticos de fato. Então, seguindo qualquer uma das hipóteses que a gente vê, a gente teria, né, os dinossauros como sendo esses animais pequenininhos, bípedes provavelmente, e faunívoros, e posteriormente eles se diversificam então em todas as formas que a gente vê. Talvez uma Uhum. exceção para isso, né, seriam os herrerassaurídeos, que são dinossauros que têm, assim como praticamente todos os dinossauros dessa idade, eles têm afinidades filogenéticas, né? Então, a posição filogenética deles na família dos dinossauros ela é bem controversa. Ultimamente, eles têm sido considerados com mais robustez, digamos assim, como dinossauros saurísticos, que não pertencem a nenhuma das duas linhagens principais ali, né? Terópoda e Sauropodomorpha. Os Herrerasauridae, né? O menor dos Herrerasauridae, que a gente conhece atualmente, que é o Staurikosaurus, que é daqui do Brasil, ele já é maior do que todos os outros, praticamente todos os outros dinossauros que são contemporâneos a ele, né? E na Argentina e até no Brasil a gente tem Herrerasauridae já muito maiores. Então, o maior aqui do Brasil, inclusive é um exemplar que eu tive a oportunidade de trabalhar, ele chegaria a uns 4,5 metros de comprimento, enquanto na Argentina a gente tem exemplares com quase 6 metros. Então, eram animais que já eram muito grandes, assim, né? Sim. Já tinha essa disparidade de tamanho, né? Então, quando a gente fala dos dinossauros mais antigos, a gente geralmente fala deles como sendo pequenos, né? Sim, a maioria era, mas a gente tem Uhum. esses casos aí que são um ponto fora da Esses, curva, digamos assim. sim, esses gigantes, né?